A sociedade atual, sabemos que adota posturas diferentes em relação à morte, né? Pode ser que de um lado trate-a como tabu, por isso evita e reprime qualquer tipo de contato com esta. Por outro lado, expõe-se constantemente à morte, né? Então, como podemos explicar tudo isso? E pode ser que vivamos em um mundo burguês que esconda a morte, né? Isso é até uma expressão do Papa Bento XVI, Ratzinger, no seu texto sobre escatologia, que vocês poderão ter acesso, e seria muito bom ter a leitura desse texto, né? Então, nós, no discurso da escatologia, vamos ter um grande desafio diante de uma atitude elitista, que expressa uma ausência de sentido e recusa-se a olhar a morte de frente, né, gerando, né, sei lá, talvez até um espetáculo em relação a isto, né? Onde aos poucos vai se coisificando a morte, privando-a de seu caráter metafísico e banalizando a mesma. Então esse contexto em relação à morte traz grandes consequências para as relações, né? Seja as relações entre nós, né? Ou seja, uma grande consequência em relação a nós mesmos, né? Ou com a realidade, ou com toda a sua totalidade. Então, nós entramos num terreno onde atitudes simplesmente ou positivistas ou materialistas não podem oferecer nenhuma resposta satisfatória a essa questão central, né? Em relação à morte e tudo, ou as coisas últimas e tudo. Então, isso já nos diz que questões referentes à morte e à vida não podem ser esclarecidas totalmente pelo progresso das ciências exatas, né? Ao mesmo tempo, esse fato realça a necessidade de se buscar por outras vias, sobretudo na experiência acumulada, na sabedoria da tradição, que continua sendo um critério certamente central para nós. Então, o curso poderá nos dar, né, ou até mostrar uma tendência de esclarecimento acerca de tal assunto. Tem esta visão mesmo, né, do homem, mas há uma visão propriamente antropológica, de modo autêntico, né? Há quem afirme que a fé na imortalidade da alma assenta suas raízes no pensamento platônico idealista, dualista, inimigo do corpo e, portanto, sem nenhuma relação com o pensamento bíblico, já que nesse último o homem é visto em sua totalidade e unidade como criatura de Deus que não se deixa separar em corpo e alma. Então, diante de tal pensamento, a ressurreição de Cristo aparece como uma nova esperança. Então, ela parece afirmar que não é o corpo, mas o homem que morre, razão pela qual dizemos eu morro e não meu corpo morre. Então, essa é uma alta reflexão, uma alta teologia que nos ajuda, então, e aqui sigo o Papa Bento XVI, né, no seu texto da escatologia. Então, apesar de todo esse contexto do que nós poderemos ver, né, no curso, constata-se como elemento quase que natural em todas as culturas a preocupação constante com a morte, o futuro, a posteridade, né? Então, esta preocupação é fruto também de um culto aos antepassados, de uma fé na sobrevivência dos mortos. Em algumas tradições vemos isso, né? Que de diversos modos sempre existiu desde a antiga humanidade. Então essa visão contribuiu de alguma forma para que o pensamento dualista platônico fosse influenciando a reflexão sobre a morte. Então é a partir dessa ideia que vai se destruindo aos poucos a confiança no ser e na comunidade, de modo que vai se impondo cada vez mais a busca da vantagem própria e a comunidade vai se destruindo, gerando uma crise de caráter espiritual.
Então, se for do ponto de vista da filosofia, né, então Platão e Aristóteles procuram oferecer uma resposta, mas fazem olhando somente para frente, contrapondo o direito natural, né, daquilo que é do astuto forte ao direito natural do ser, né, esquecendo-se de voltar à comunidade que torna melhor possível a existência tanto do indivíduo como da totalidade, né. Produto nesse tempo também em que vivemos, usamos os meios de comunicação, como entender e viver este dado comunitário também, como entender as questões da escatologia, né, o que é que o progresso, a tecnologia criou, né, como instrumentos para nós, mas também um novo ambiente. Então tudo isso hoje, penso eu, que cada um também pode pensar e refletir sobre isto, né? Então um pouco dessa questão introdutória sobre a escatologia, né? Então, nesse primeiro momento, então, gostaria que vocês tomassem um texto da Comissão Teológica Internacional, que já foi apresentado no primeiro dia de aula junto com a ementa, né, algumas questões atuais da escatologia, e mesmo que seja um texto de 1990, então questões que perpassam, que são atuais. Então fica como um texto de referência, para que na próxima aula, na quarta-feira, se tudo der certo, podermos montar uma videoconferência para conversarmos sobre esse texto primeiro. Então, vocês vão ver o texto de introdução. Ele está em espanhol, mas vocês pensam que possam colocar aí no tradutor, né? Poder ajudar, então, quem puder ler, né? Tem em espanhol, mas quem quiser ler também em italiano ou em outra língua, né? O espanhol se aproxima mais da gente. Então, o texto começa com diante aquilo que gera uma perplexidade, né? Diante da morte e a existência depois da morte. E aí logo no primeiro número se afirma de fato a ressurreição de Cristo. E sem ela, nossa fé seria vazia, e também porque pode-se explicar a realidade da morte, né? Do ponto de vista de tantas outras ciências e filosofias e entendimentos, né? Mas partida própria da nossa realidade mesma da fé cristã, que é a ressurreição. Então esse primeiro momento aqui vai falar sobre isso, sobre o fenômeno do secularismo, daquilo que já acenei em outros áudios, né? E muitos dos nossos cristãos sofrem esse influxo, né, de outras ideias. E não sei, pode ser que outras filosofias e ideias sejam mais atraentes, do ponto de vista, claro, porque muitos arraigados ainda na questão mesmo materialista e tudo, né? E aí então fala da ressurreição de Cristo e da nossa, né? É a esperança cristã da ressurreição. Então possam vocês lerem o texto. E aí fala também da questão da parousia, né? Da vinda de Cristo, da nossa ressurreição. E vai trazer elementos que nós vamos ver do curso, né? Como é que se dá a ressurreição, como é que podemos entendê-la. Existem outros textos e outros autores de uma realidade simultânea, de que acontece tudo ao mesmo tempo, né? Mas existe hoje na escatologia uma grande discussão sobre o tempo intermediário, e é isso que nós precisaremos conversar e ver direito, né?
Então, aí vem entender, começa sempre o texto, claro, doutrinal, baseado na Sagrada Escritura, tradição, problema do magistério, que vai procurar fazer-nos entender como esta nossa comunhão com Cristo se dá imediatamente depois da morte, né, segundo o Novo Testamento. A segunda vinda e tudo. Então são questões que vocês já devem ter estudado, já devem ter visto, já devem ter muitas coisas, né? É um campo muito belo, é muito belo a escatologia, mas também muito difícil, e que nós vamos procurar entender aquilo que temos em mãos, né? E tudo. Aí é bom que o texto fala desta realidade da ressurreição no contexto teológico atual. Então gostaria que... Então, agora nesse momento, depois dos áudios, gostariam que vocês se detivessem na leitura deste texto da comissão. Então, aproveitando este horário da aula, como foi até pedido os formadores que se dedicassem, então, depois desse um pouco dessa minha fala, vocês pudessem tomar o texto para, repito, para leitura e estudo pessoal. E aí na próxima aula tentaremos então entrar e conversarmos juntos, tá bem? Então o texto vai falar sobre a morte cristã. Um texto também depois que eu quero dar a vocês sobre a ideia, hoje está muito em alta, né, a questão da cremação. Como é que a igreja pensa? Aí fala sobre aqui o texto, a purificação da alma para o encontro com Cristo glorioso. A irrepetibilidade e unicidade da vida humana. Então fala sobre os problemas da reencarnação. Então veja, é um texto muito bom. A grandeza do desígnio divino e a seriedade da vida humana. Então um texto que, como dizer assim, nos dá princípios normativos que nos farão delinear também a estrutura do nosso curso e de elementos que precisaremos tomar para a nossa reflexão, né? Então agradeço a vocês e possam ter uma boa leitura, um bom trabalho nesse momento. E possam agora já buscar, né, ter aqueles textos da bibliografia básica para o estudo, né, que será também direcionado.